Bota aí a pergunta, pobrezito. Como eu consigo ter um controle... Peraí, Juliano dos Santos. Como eu consigo ter um controle para verificar se os meus rendimentos, a grana que ele está ganhando de investimento, estão acompanhando a inflação do país? Essa aí tem cara de ser Fábio Lousada, né? O pessoal veio armado, hein? Essa aí o pessoal veio, ainda bem que eu tô com vocês aqui. Você ia passar uma vergonha hoje. Sei nem que é inflação, galera. Vai, vamos lá. Vamos lá. E a inflação, qual que é a inflação oficial do país? É o IPCA. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Cada um tem a sua inflação, porque cada um tem o seu gasto, mas o oficial é o IPCA. O IPCA médio, vamos pegar os últimos 20 anos, ele é de 4,5%. Então, às vezes fica acima, às vezes fica abaixo, mas essa é a média dos últimos 20 anos. Então, você tem que acompanhar que seu investimento tem que render mais do que esses 4,5%, porque se render menos que 4,5%, você está tendo ali o seu dinheiro cada vez perdendo mais valor. O que você tem que fazer? Acompanhar o rendimento dentro do aplicativo dos bancos, tem ali, você acompanha e tem que estar rendendo ali pelo menos mais de 0,5% ao mês, pelo menos, que a poupança ela quase que empata com a inflação. Poupança está falando de 6% ao ano, inflação 4,5%, então é muito próximo. Você tem que ganhar mais que 0,5% pelo menos só para pagar a inflação, só para manter o seu poder de compra. E é por isso que a gente fala que é grave quando alguém só guarda o dinheiro sem investir. Tá perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Tudo tá aumentando, menos o dinheiro dela, né? Menos o dinheiro. E eu sempre falo, se alguém tem R$0 hoje, ele vai estar mais rico do que alguém que vai ter R$0 lá na frente. Porque o dinheiro vai caindo cada vez mais. E se você tem 0 daqui a um ano, você está mais pobre. Se tem 0 no próximo ano, está mais pobre. Por conta da inflação. Inflação, para mim, é o imposto do pobre. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar rendimentos. Uma forma, por exemplo, um investimento legal se chama o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA ele te paga uma taxa que hoje está em 6,3% mais o IPCA. Que está bem alto, inclusive, hoje né? É bem rendendo alto. Bem, né? É bem alto se a gente pegar o tipo de investimento. É bem alto. Então você vai ter, se a inflação for 4, for 10, for 15, for 3... Vai estar sempre ganhar acima disso. Você ganha isso mais 6,5%. Por isso que a gente chama de juros real. Porque é os juros que você põe realmente no seu bolso. Tá. É os juros acima da inflação. Boa, boa. Então, lembra qual que é? 4,5% a média da inflação nos últimos 20? A média dos últimos 20 anos é 4,5%. 4,5%, tá. Então, galera, hoje em dia, qualquer renda fixa já está rendendo bem mais que isso, né? Bem mais assim, né? Tipo um CDB, um LCI, já está aí, sei lá, 8% a 10%, né? Tem outras modalidades. Na verdade, qualquer coisa hoje em dia... Tem gente que demoniza a poupança, e a poupança é ruim mesmo, galera. É ruim mesmo. É uma desgraça aquilo lá. Só que você tem que entender que a pessoa que investe na poupança é 1000 vezes mais inteligente que a pessoa que não investe nada, né? Eu costumo dar o meu exemplo. Eu sempre fui pobre, CLT, ganhava uma merreca. Só que mesmo juntando pouquinho, dos meus 16 até os meus 32 anos, eu juntei 100 mil. 100 mil reais, pô, eu preferia ter 100 mil ou não ter nada, né? Quem não investiu nada, tá sem nada. Eu tinha 100 mil reais na poupança porque eu não manjava nada de investimento. Se eu manjasse, talvez teria 300, 400 mil, não sei, né? Mas é melhor poupança do que nada. Mas qualquer outro investimento é melhor que a poupança. Então, procura saber e quanto mais você vai indo com calma, começa numa caixinha do Nubank, do Banco Inter, PicPay, depois vai para um CDB com liquidez diária, começa a entender sobre LCI, aproveita, diversifica no Tesouro Direto, depois vai para fundos imobiliários, depois ações, criptomoeda, assim que a gente vai crescendo muito e aumentando a nossa grana, né? Duda, até falando da inflação, acho que é legal a gente trazer esse ponto, porque eu sei que vai ter gente xingando, falando IPCA, mas vou no mercado, é muito mais caro. Eu você quase não tá vendo, xinguei aqui. Você não tá vendo o que está acontecendo? É isso, mas essa aqui é o padrão do mercado. É o padrão do mercado. Mas, se eu fosse você, eu olharia pelo menos 6% para cima. Porque dentro do IPCA tem pesos. Tem um monte de tomate, e aí roupa. O IBGE coloca o preço que ele quer. Então, por exemplo, trava ali o preço da gasolina. Isso vai impactar o IPCA. Ele consegue ter ali uma manipulação dentro do peso que ele quer. Por isso que muitas vezes você vai no mercado e o preço é muito mais alto e você olha, caramba, a inflação oficial do país é essa? Então, se a pergunta foi sobre a oficial do país, vai ser em torno disso. Mas a inflação, a gente sabe, os preços estão muito mais caros, eu colocaria no mínimo 6%.
Tá, boa. Que é a poupança para ficar elas por elas. Vai se né? pegar os caras de Bitcoin, criptomoeda, e fala que é 10. Aí... Pô, tá louco. Aí, ó, esse Michel... 10% a gente teve de inflação esse ano. Mas, cara, mas é muito isso. É que varia muito de ano para ano também. É porque né? a gente, o brasileiro, ele apanhou tanto de inflação que a gente acostumou. E eu não tô falando dos 4,5, eu tô falando de nós no dia a dia. A gente não reclama mais do preço. E quando o preço cai, a gente nem percebe. O preço caiu de muita coisa. Cai de muita coisa, é normal. Tem safra, tem picos, tem problema de abastecimento, tem uma série de coisas que faz o preço variar. Quando coloca na cesta, é isso. Por quê? Você olha assim, a gasolina só sobe. Não, teve ano que ela fechou a 6 e tanto, teve ano que ela fechou a 5 e tanto. É tudo caro. Ok, mas caiu, cara, caiu 20%. Agora voltou a subir, eu acho, né? Mas aí como a gente apanhou já muito, o brasileiro, a gente acabou ficando muito passivo nisso. O pessoal até falou, né, que uma vez teve uma passeata porque ia aumentar, sei lá, 20 centavos do transporte público. Época, aí o Brasil parou. Cara, mas aí um mês depois certo, a gasolina aumentou os 1000%, ninguém falou nada. Cara, na Argentina, nós brasileiros, a gente é acostumado a não gostar de argentino, né? Mas, cara, na Argentina, a Casa Rosada lá na Argentina, tem protesto sempre lá na porta. Cara, se falar em aumentar 10 centavos em qualquer coisa, protesto. Os caras protestam com tudo. E agora eles estão passando um momento ruim, mas aquilo lá não é a regra também, não. Eles estão numa situação ruim. Eu tenho uma irmã que mora em Portugal. Uma vez visitando ela, eu vi o cara brigando no mercado porque a moça não tinha um centavo, que eles chamam de 1 cêntimo, para dar de troco. E aí ela não tinha, aí a resposta final do português lá foi assim, de cêntimo em cêntimo, daqui a pouco me roubaram 1 euro. E é verdade. Mas a gente nem usa mais a moeda de 1 centavo, né? Sim, e o brasileiro foi deixando. E aí a gente, até o próprio índice mesmo, né? Eles fazem do jeito que querem. Enfim. Por isso eu quis trazer, que eu sei que é um ponto polêmico, então eu quis esclarecer os dois fatos. O oficial, que o governo utiliza, que é o IBGE, e a percepção da população como um todo, que eu acho que é legal. Alta, né? Que eu acho que é legal trazer. Boa.